10 dicas de como lidar com pessoas difíceis. Você tem alguém assim na sua vida? Com certeza sim, né? Ou já passou pela sua vida, mas são pessoas que geralmente não tem como a gente deixar de conviver. São pessoas ali da nossa família, pessoas do nosso trabalho. Então, pensando nisso, a gente trouxe aí algumas dicas que podem ajudar vocês. A primeira delas é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe como que a gente lida em determinadas situações, a gente consegue evitar muitos conflitos. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo para que você, antes de mais nada, possa aí lidar com as pessoas. Quando você se conhece, você consegue ter esse discernimento aí muito melhor nessas relações. A segunda dica que eu trago aqui para vocês é em relação a evitar provocações. Muitas vezes a gente logo já de cara, pá, já age alguma coisa, né? Ação e reação. De repente, quando você vê, você já soltou os cachorros, já reagiu e já brigou e já falou. E aí depois você fica pensando, mas gente, não precisava ter feito isso, não precisava ter agido assim também, foi meio desproporcional aí, poderia ter evitado. Então, pense melhor, não reaja logo de imediato, tenta analisar e em uma outra oportunidade de cabeça mais calma, aí sim você conversa, tá bom? A outra coisa é em relação à empatia. Quando a gente tem empatia, a gente consegue ver as coisas de uma outra maneira. A gente se coloca no lugar daquela pessoa. A gente tem compaixão. Então, empatia nessas situações também são valiosas. Outra coisa, gente, é em relação aos nossos limites. Existe ali até que ponto a gente aceita, né? Então, quando a gente tem certinho isso, até que ponto é o nosso limite, também a gente consegue evitar muita coisa, muita situação desagradável com isso. Outra coisa que eu trago para vocês é em relação a não ficar expondo muito a sua intimidade. Porque às vezes as pessoas criticam, né? Principalmente essas pessoas difíceis, julgam, criticam. E aí já vai gerar também ali um confronto, porque você muitas vezes vai reagir a essas críticas, vai reagir a esse julgamento. Então, evite ficar expondo a sua intimidade, né? Outra coisa é em relação às expectativas. Não crie muita expectativa em relação às pessoas. Crie expectativa em relação a você, sobre o seu comportamento, sobre como você age com as pessoas. Porque se você criar expectativa demais em relação ao outro, quando ele não suprir essas expectativas, você vai se frustrar, você vai ficar mal, e aí você já não vai conseguir lidar bem com essa situação. Então, é algo a se analisar, né? Algo a se pensar, evitar de criar uma expectativa em relação aos outros. Outra coisa é deixar de estar no controle de tudo. Por que que tudo tem que ser do seu jeito? Por que que as pessoas têm que ser do jeito que você acha que elas precisam ser? Por que que você quer impor sempre a sua verdade para os outros? Achar que as pessoas têm que validar aquilo que você está falando? Então, isso daí é algo que a gente mesmo provoca quando a gente faz, né? Ninguém reage bem a isso. Então, é algo também para ficar ali com a anteninha ligada. Deixar de ter o controle sobre tudo. Tem coisas que não há necessidade, tá? Abra mão, solte, tá bom? Outra coisa aqui, gente, é em relação à comunicação, a boa comunicação. Quando eu tenho uma boa comunicação, quando eu consigo manter a educação, quando eu consigo não gritar, quando eu consigo não ser grossa a uma atitude grosseira que eu recebo, eu também consigo evitar muitos problemas. Inclusive, né, nessa situação, eu consigo resolver problemas internos mesmo, porque depois a gente fica até orgulhosa em relação a gente. A gente pensa, nossa, olha só, eu consegui não tratar mal determinada pessoa, consegui agir, né, com uma boa comunicação, respondendo de uma maneira adequada, mas sem gritar, sem extrapolar, sem fazer gestos, né, ali de insatisfação que a gente fica e tal, e enfim.
A boa comunicação também faz muita diferença com as pessoas, no geral, né? No geral. A gente vive aí tendo situações que uma atendente trata a gente mal, né? Que do nada, de graça, ou qualquer outra pessoa aí. E muitas vezes a gente reage a essa situação da mesma maneira. A gente compra aquilo. Então não compre isso. Você precisa ter esse autocontrole, que é a nossa outra dica. O autocontrole é justamente isso. Quando você consegue barrar essas situações, quando você não entra na mesma vibe daquela pessoa, né? A pessoa vem ali com uma situação e você tem o autocontrole. Você consegue agir da maneira que você acha que você precisa agir, não influenciada pela maneira que aquela pessoa agiu com você. Então, quando a gente tem esse autocontrole, a gente também está num outro patamar, né? É muito, muito importante isso também, o autocontrole. A outra coisa, gente, que é para finalizar todo esse nosso assunto aqui, é deixar de achar que sempre está certo, né? Que tudo que você faz, que sempre é o outro que está errado, é o outro que é grosso, é o outro que provoca, é o outro que traz situações difíceis, que é uma pessoa difícil. Então, deixa de achar que você está certo, deixa de querer ficar provando isso o tempo inteiro. A gente não precisa provar essas coisas. Essas coisas naturalmente elas surgem quando elas são da essência, quando elas são de verdade. Então isso daí, gente, essas dicas que a gente trouxe aí para vocês, com certeza vai melhorar assim muito as relações interpessoais de vocês em todos os aspectos, com pessoas difíceis, mais ou menos difíceis, tá bom? E você com você mesmo, quando você conseguir agir com essa sintonia aí, com certeza você vai se sentir muito melhor, você vai ficar orgulhosa de você. Um grande abraço para todo mundo.